Boa noite, Cris. Por favor, me dê o retorno se agora tá legal o som, se tá legal a imagem. Boa noite, Marcinha. Seja bem-vinda, querida. Preciso que vocês me deem um retorno se tá legal a imagem, se tá legal o som. Falem aí para mim, por favor. Que eu tive que sair e entrar novamente porque estava muito ruim a conexão. Deixa eu colocar aí o tema e fixar o tema, né? Para que quem vá chegando depois não fique perdido. Tá ok, Cris? Ai, que bom. Vamos aguardar então a Andréia entrar novamente. Deixa eu fixar aqui o tema. Ah, ótimo, Marcinha. Muito obrigada, meninas, pelo retorno de vocês. Show! Então vamos só aguardar aí a Andréia entrar para que a gente possa então iniciar. Enquanto isso, vamos fazendo aquele famoso convite para as nossas amigas aí através do aviãozinho. Vamos encaminhando, né? Com certeza não vamos querer que as nossas amigas fiquem de fora dessa live de hoje com um tema assim tão, né, promissor, tão coerente com a nossa maternidade, com as nossas dificuldades diárias. Ai, a Andréia voltou, ó. Boa noite, Carolzinha. Deixa eu convidar então aqui a Andréia. Deixa eu fazer o convite para ela. Vamos lá, agora vai. Deixa eu terminar de escrever. Oi, Sol. Oi, Andréia. Tá me vendo bem agora? Eu acho que agora não. Agora vai, né? Em nome de Jesus. Agora vai. Mas está com um pouco de eco, né? Tá, eu vou botar então o fone outra vez, porque eu tirei o fone, porque estava dando um barulho, algum som aí. Vou colocar o fone de novo. Tá. Mas ainda não estou ouvindo aqui no fone. Só um momentinho, tá? Que a gente já... Sim, claro. Vai ser uma benção, porque tá assim com os probleminhas técnicos. Tenho certeza absoluta. Então, estou pronto. Estamos aí, gente. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Maravilha, Andréia. Mais uma vez poder recebê-la, querida. Muito obrigada pelo seu sim. Obrigada pela sua disponibilidade, né? De estar sempre partilhando esse conhecimento tão lindo, tão divino, né? Que é puro dom de Deus. Tudo aquilo que você traz para a gente. Boa noite, queridas. Sejam todas bem-vindas. Renata, Adriana. E elas estão chegando, Andréia. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com a Sol. A Sol me conquistou de primeira. Olha essa carinha, gente. Olha só o que a Globo perdeu. Graças a Deus para nós que estamos aqui com essa lindeza dessa mulher. Maravilha! Hoje, como é bom, né? E como essa identificação, meninas, é boa, já é uma dica bacana para a sua vida. Procure mulheres do reino, mulheres que estão empenhadas em aprender, em ensinar, em trocar. Que os seus filhos, né, Sol, que é o nosso assunto dessa Com certeza. sejam isso, né? Lá na minha página, Sol, estou com uma semana que é aquela semana da casa com jeitinho de lar, né? Quem me acompanha. Eu tenho acompanhado. Então, Eu tenho acompanhado e estou apaixonada. E nada casa mais do que uma casa com jeitinho de lar do que esse acolhimento aos nossos filhos, né? Do que saber estar presente, estar atento, estar receptivo
ativo, está anotando, né, as coisas. Muito bom estar aqui, viu, Sol? É exatamente. E é justamente essa minha preocupação, né, Andréia? Por isso até que eu te fiz esse convite, que eu gosto da forma como você apresenta, né, essa importância do acolhimento. E como ajudar os nossos filhos a construírem confiança e autoestima, que é tão importante, né, na formação deles enquanto adultos, para as relações deles com o mundo, né, com a vida. E isso parte dessa missão, né, que está imbuída em nós, mamães. E aí, né, claro, não podia deixar de convidá-la para você falar disso para a gente, né? Porque depois também, queridas mamães que estão aí conosco, eu quero mostrar para vocês o livro maravilhoso que a Andréia tem. E, inclusive, Andréia, antes de encerrarmos, eu quero ler aqui um pequeno parágrafo que tem tudo a ver com tudo que com certeza você vai trazer para a gente essa noite. E como você disse, vai ser uma benção, porque já deu tanto encrenca, né? É verdade, os anjos Sol. do Senhor já estão aí agindo. Já estão, Sol. Como é bom estar aqui, né, com vocês todas, queridas. Assim. E as coisas que a gente falar aqui, elas podem ser levadas aí para suas irmãs, cunhadas, sobrinhas, às vezes para a mãe, né? Porque, gente, eu tenho visto uma coisa que acontece muito. Mães de filhos adultos, aflitas, entendendo que não podem ajudar esse filho porque ele já cresceu. Isso é uma mentira, Sim. sabe? Você sempre vai poder ajudar o seu filho, você sempre vai ter uma liberdade e um sacerdócio espiritual no chamar esse filho, especialmente, gente, não ficar reclamando e falando e repetindo aquela coisa cri-cri, mas chamar, olhar nos olhos e dizer, meu filho, isso e isso na sua vida precisa de um ajuste, Deus tem me mostrado, Deus tem trazido ao meu coração. E perguntar a ele como um adulto, você que já tem filhos grandes, não sei que você pode melhorar isso. Obter dele um acordo, entende? Eu sei que tem mães aí do outro lado de filhos assim, jovens adultos e até adultos, e às vezes você fica assim, como é que eu faço? Porque meu filho já cresceu e a gente cria filha para o mundo. É a primeira coisa que eu gosto de desmistificar quando se fala de filho, né? Que a gente não cria filhos para o mundo, a gente cria filhos para Deus, né? No sentido de liberdade, de escolha, de caminhar com as próprias pernas, de ser um ser humano assim, que tem autoestima forte, corajoso, sim. Mas no sentido de valores, sempre coloque nos seus lábios, eu estou criando meu filho para Deus. E o destino deles, né? Deus vai decidir essa caminhada, as escolhas e aquilo que vai acontecer na história deles, né? Mas o que a gente pode começar assim, falando, né? A Sol sabe muito mais do que eu sobre isso, que ela é uma mentora, ela é uma mulher que está sempre assim, apagando os incêndios, né? As mulheres procuram a Sol, meu Deus, eu estou desesperada, meu filho isso, meu filho aquilo, né? E essa situação de autoestima tão delicada que nós estamos vivendo na nossa sociedade acontece também por um motivo que hoje eu até falei no podcast, que é: pare de olhar a sociedade como parâmetro, ok? Olhe para Deus e olhe para o que Ele está falando aí no seu coração de mãe e de pai. O que Deus tem trazido ao seu coração? Quantas vezes Deus tem trazido ao seu coração que a sua família está há muito tempo na frente da TV, por exemplo? E você fica com aquele receio, aquele medo de se posicionar, de conversar, de acertar limites, certo? E o que acaba acontecendo? A coisa não muda, a coisa não sai do lugar, né? Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer para ajudar seus filhos a construírem autoestima e confiança é entender o legado que você tem. Não é uma coisa terrena. Não é algo terreno, é algo divino. É uma missão
que se completa no dia que você vai embora daqui para a eternidade. Mas enquanto você estiver aqui, sejam seus filhos de que idade for, eles precisam de uma coisa para construir uma autoestima, gente, que se chama estrutura, certo? É uma estrutura familiar, certo? Não importa como é composta a sua família. André, eu não tenho mais meu esposo, ou eu sou uma viúva, eu sou um viúvo, ou minha mãe me ajuda a criar meus filhos. Não importa o formato da estrutura familiar dentro da sua casa, certo? Tem que existir dentro desse formato de estrutura alguns papéis. E eles têm que ser claros. E isso traz segurança e tranquilidade para os seus filhos. Né? Por exemplo, ele saber que tem alguém na casa providenciando uma alimentação saudável para a família. Conversando sobre isso. Ele saber, por exemplo, a gente tem tanto medo, né? Que se ele, no café da manhã, não comer algo saudável que tem na mesa, ele vai sim ter uma mãe amorosa, um pai amoroso que vai questioná-lo de uma maneira educada, de uma maneira assim, em Deus, meu filho, o que aconteceu que a sua alimentação não está caminhando como deveria, né? O que tem ocorrido é assim, a ausência dessas estruturas. Então, eu não tenho aquela pessoa que cuida de uma boa alimentação no lar, certo? E aí eu começo a comer qualquer coisa, pego qualquer coisa para comer, pego uma pizza congelada. Então, eu sou aquele filho que começa muitas vezes até canalizar a minha angústia para a comida e aquilo me traz sobrepeso. Eu, às vezes, não tenho como filho. Aí uma coisa, gente, que eu preciso elogiar em relação a pais do passado, e nós precisamos aprender também essa boa lição com o passado, que é o pai do passado, ele virava para você e falava, agora é a hora de tal coisa. E era a hora de tal coisa. Não tinha essa desestrutura no sentido de, mas ela não quer caminhar, mas ele não é apenas uma questão de querer, é uma questão de conscientização, de diálogo para conscientização, né? E colocar os limites, né, Andréia? E colocar os limites com muito amor, mas com firmeza. E essa firmeza, ela não vem somente, muitas pessoas, gente, ficam pensando assim, gritar, espernear e tal. Essa firmeza vem também de um pacto entre adultos, tá? Sim. Dentro da sua casa, André, mas eu sou uma mãe solteira, eu não tenho o meu marido comigo, o meu companheiro, eu sou divorciado ou divorciada. Só um momento. Deve existir algum adulto na sua família que possa, junto com você, deixar claros esses passos, ok? Eu sempre digo para pessoas divorciadas, pessoas que cuidam de seus filhos assim, de uma forma unitária, façam um pacto com o avô, façam um pacto com a avó para o SOS. É aquele jovem que precisa se conscientizar do horário de dormir e descansar. O seu filho, sua filha combinou com você determinada coisa, porque isso influencia na autoestima dele também. Se ele não está bem psicologicamente, se ele não está bem fisicamente, se ele sente que está vivendo um excesso da balança em alguma área da vida dele, aquilo vai começar a cair dentro da questão emocional. E você vai começar a vê-lo chorar, você vai começar a vê-lo dizer, olha, eu não sou bonito como fulano, na minha turma todo mundo é assim, eu não sou. Cabe a você, pai e mãe, equacionar. É o seguinte, 2 mais 2 igual a 4. Filho, uma alimentação desequilibrada e falta do exercício físico, todo mundo sabe, é igual a sobrepeso. Vamos caminhar juntos segunda, quarta e sexta, tantas horas, você topa caminhar comigo? Mas eu não gosto de caminhar e tal. Então, tem que ficar claro para esse jovem que ele precisa tomar uma decisão. E quando você tem um avô, uma avó junto ali, eu estou sozinha, realmente, gente, a união faz a força. Se você sentada junto com o avô e a avó, que é a autoridade na vida desse neto,
você vai colocando para ele, olha, isso daqui, nós chegamos à conclusão que isso não está correto. Nós sabemos que o plano original de Deus é que houvessem duas pessoas para criar uma terceira pessoa. Mas nem sempre na nossa vida as coisas funcionam como esse sonho de Deus. Então, o que você tem que fazer? Reconstruir esse sonho. Pegue alguém da sua família que tem autoridade sobre os seus filhos, certo? E traga a questão da autoestima. Isso também faz parte de uma casa com jeito de lar. Nos tempos anteriores, nós tínhamos isso, essa certeza. Você tinha certeza que o seu pai ia estar na mesa jantando tal hora. Você tinha certeza que os seus colegas todos entravam em casa do jogo de bola na rua porque os pais estavam chegando, certo? As mães, você sabia que se você não fizesse o dever de casa e a professora chamasse na escola, você tinha certeza que a sua mãe ia ter alguma consequência, qualquer que fosse ela, para a sua história, para a sua vida. Essa estrutura você precisa dar. Não adianta deixar solto, aí deixo solto. Né? A liberdade, ela é feita de responsabilidade, né? E quando a gente faz isso, sem a gente perceber, a Sol vai concordar comigo, a gente está dando autoestima para os nossos filhos, né? Autoestima. Você não tem condições de elogiar um jovem se ele foi mal criado com as pessoas. O máximo que você pode chegar para ele dizer é falar, meu filho, minha filha, eu espero mais de você. Essa não é a pessoa que eu conheço. Você tem uma habilidade muito maior, você é uma pessoa muito mais bonita. Eu espero muito mais de você, certo? Agora, no momento em que aquele jovem aprende, certo? Por meio, assim, de uma estrutura familiar. Que estrutura é essa? A Sol está lá na casa dela, com os filhos dela, e ela é uma pessoa sempre gentil, amável, educada, com vizinhos, com parentes, certo? Esse filho foi criado nessa estrutura. Então, vai ser muito mais difícil para ele sair lá do lado de fora e tratar as pessoas com respostas, com patadas, porque ele foi criado nessa estrutura. Foi repetido para ele, aí está um problema, outro segundo problema da nossa sociedade em relação à autoestima, Sol. É que o tempo de contato pais e filhos diminuiu. E a gente quer o mesmo resultado, certo? Então, nós precisamos ampliar esse tempo de contato. Esse tempo de contato do grupo do WhatsApp com seus filhos, esse tempo de contato da comida na mesa. Chegou todo mundo cansado do trabalho, gente, todo mundo para a cozinha fazer a jantinha. Todo mundo colocar a mesa. Todo mundo olhar no olho. Você vai notar como está a autoestima dos seus filhos, se eles não estão bem, se eles estão tristes. Você vai poder dizer para ele, meu filho, você é uma pessoa extraordinária. E assim por diante. Eu dou muita importância a essas reuniões em volta da mesa. Aqui em casa, eu sempre, hoje mesmo, né? Cheguei do trabalho, agitando as coisas para a live. Minha filha também chegou do trabalho. Aí, meu genro é que tinha feito a comida. Aí, o que nós fizemos? Sentamos todos em volta da mesa e fomos ali partilhar como é que foi o dia de hoje, meu neto falando como é que foi a prova. Então, ali é uma forma, na mesa, um lugar sagrado, né? É um momento em que a gente, de verdade, está partilhando, acima de tudo, o dom de cada um, o serviço de cada um, o ofertar de cada um daquela família. E é como você falou, né, Andréia? Ali a gente não tem como deixar escapar o que a emoção que o olhar traz, né? Às vezes o filho não quer falar, mas quando você senta de frente para ele, ali para fazer a refeição, você tem como você perceber, através do olhar, o que de fato aquele filho viveu no dia de hoje, né? E aí, com isso, a gente tem como acolher, tem como abordar, tem como ofertar amor, ofertar compreensão, ofertar estímulos, motivação, que tudo isso é que constrói a autoestima, né, dos nossos jovens. É verdade, é verdade. Olha o Emerson confirmando aí. O Emerson está confirmando.
Olha, eu entendo assim que há hoje, Sol, uma confusão grande com alguns conceitos, sabe? Quando você olha para a Bíblia, você vê que o conceito não é nada daquilo, sabe? E a gente precisa desmistificar essas coisas, sabe? Sim. A gente precisa entender, né, que amor, na Bíblia, gente, amor, ele não é só um sentimento fofo, hollywoodiano. Amor é serviço. Amor é serviço de amor. Certo? Como é que um filho amado vai ter uma autoestima boa se esse filho ama um bolo de milho e você faz tudo menos o bolo de milho que ele ama? Então, você chega da rua, você faz isso, você faz aquilo, né? Você mexe nos enfeites do quarto dele, mas não pergunta como é que realmente, meu filho, você gosta, certo? A gente não vai fazer todas as vontades das pessoas, porque isso também estraga pessoas. Porém, a gente precisa ouvir as pessoas, servir as pessoas, estar junto do coração dessas pessoas, olhar no olho delas. A Bíblia diz, chorar com os que choram. Então, assim, o seu filho está triste, aquilo não é apenas, deixa pra lá, já passei por isso, agora não, toca pra frente, vai ficar tudo bem. Tem um momento de dizer isso sim, meu filho, vai ficar tudo bem, eu já passei por isso. Porém, a autoestima está também em você olhar no olho da pessoa e chorar com ela, está na empatia. Não tem como construir uma autoestima sem você saber que alguém entende o que você está vivendo, o que você está passando. Não que seja fácil. Muitas vezes tem 20, 30 anos de diferença entre você e aquela pessoa que está à sua frente. Mas você pelo menos precisa dizer para a pessoa, olha, eu entendo. Acredite ou não, eu já passei por isso. Eu estou ao seu lado. Você pode me procurar a qualquer hora do dia ou da noite, o tempo inteiro, sabe? E eu creio que uma das coisas que mais edifica a autoestima dos filhos depois de uma situação delicada que você tenha vivido dentro da sua casa, qualquer situação de confronto, porque às vezes a gente tem que confrontar com a verdade. Olha, minha filha, meu filho, isso, aquilo. O correto é isso, dizer a verdade, certo? É você ter o timing de você voltar lá um tempo depois da reflexão. Isso eu aprendi num curso que se chama Educando Filhos da Maneira de Deus. E abraçar esse filho, e aí vem o acolher. Acolher meu filho, minha filha, não poupe palavras para esse filho, para essa filha. Eu te amo, eu te esperei, eu sonhei com você. Cada detalhe dessa casa, desse quarto, foi uma oferta de amor. E aí a gente vai enchendo aquele coração de afeto. Um dia esse filho vai acordar e ao olhar para essas fotos que estão aí na sua casa, ele vai dizer, mãe de Deus, como você teve tanta paciência, como você me amou tanto assim. Mas isso precisa ser repetido, sabe, o tempo todo. É construído, né, Andréia? É construído. Os laços afetivos são construídos justamente no se doar do dia a dia, né? E aí eu escuto de muitas mães que Solange, mas é muito fácil falar na técnica, mas a prática é muito diferente, porque eu tenho uma vida muito corrida, porque eu trabalho, aí eu chego em casa, já vou botando roupa na máquina, fazendo comida, isso e aquilo. Só que é o que eu costumo dizer para elas, é o que eu vou dizer para vocês aqui hoje, né, mamães que estão conosco. Acima de tudo, a prioridade é sermos na vida dos nossos filhos. Então, assim, você pode tanto fazer uma janta, quanto parar entre descascar um alho e outro, né? Olhar nos olhos do seu filho, dar um abraço, vem cá, me dá um chamego, me dá um beijo, como é que foi seu dia? E ele já senta, ou ela já senta, e você segue fazendo as coisas, mas parando para ouvir, né, Andréia? O quanto que é importante a escuta, é poder saber escutar, querendo de verdade
é saber como é que foi o dia do nosso filho ou da nossa filha. Não simplesmente perguntar como foi seu dia, mas aí a gente se perde lá, né? Nos afazeres e que a gente nem presta atenção como é que foi o dia de verdade. Então, quanto que é importante a gente valorizar os pequenos momentos, o dizer, né, os elogios, o quanto que foi criado, né, todo aquele momento mágico para a chegada daquele filho ou daquela filha, né? E tá podendo dizer isso, né? Sempre trazendo esse eu te amo de uma forma verdadeira, sincera, né? No dia a dia da nossa vida, né, Andréia? É mesmo, Sol. Tem duas coisas que eu acho assim, fundamentais isso que você falou, tá? A primeira delas é planeje sua chegada em casa. Não importa como você vai para casa. Se você vai dirigindo, não vá dentro do carro escutando a CBN, como é que diz, a Band News. Não faça isso. Vá para a sua casa pensando o que eu vou fazer quando eu chegar lá. Certo? Esse lar tem que ser alvo do seu amor. Nos trajetos, eu costumava, né, nesse momento fora de pandemia e quando trabalhei longe de casa, na ida eu ia orando. Deus, apresento fulano, Senhor, eu estou triste por isso. Deus, olha, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, Senhor. Eu chorava, Sol, que eu tinha que pôr óculos escuros, porque eu pensava, o cara do carro do lado vai pensar que eu estou doida. E na volta para casa, eu ia pensando, o que eu vou fazer quando chegar lá? Já sei, como meu marido vai chegar cansado, eu sei que ele está com problema, precisa conversar, eu vou fazer aquela batata mais simples para poder conseguir olhar no olho dele. Porque se eu for inventar, descongelar isso, fazer assim, eu vou acabar não escutando, certo? Isso é uma coisa. Planeje a sua ida para a sua casa, certo? Planeje, quando for o trajeto de ônibus, de carro, de carona, comece a planejar. Comece a planejar o que você vai fazer quando chegar naquela casa para dar esse acolhimento, para dar esse abraço, para escutar essas pessoas que estão em casa, para construir essa ponte gostosa. Às vezes a ponte vem até da comida. Aquela comidinha que você põe um molhinho no meio, todo mundo tem que enfiar a batata no molho. Isso constrói uma ponte. Cria um momento de descontração, sabe? Quer saber? Eu vou inventar uma coisa aqui. Aqui em casa é uma coisa bem legal só que a gente faz. Toda vez que a gente faz comida com caldinho, seja uma carne ou um feijão, a gente tem uns copinhos. Aqueles copinhos de aperitivo, a gente sempre toma o caldinho antes, né? Isso cria uma descontração, cria um momento agradável, uma coisa tão simples, né? Então, esse planejamento, o que eu vou fazer para construir essa unidade dentro da casa, abraçar esse filho, capturar a atenção dele, tá? É uma coisa super importante. A segunda coisa que eu ia dizer para com o Big Brother, com a novela, e a novela, né? Porque antes se escreviam grandes novelas que eram histórias que tinham continuação. Os folhetins vinham nos jornais e tinham uma continuação. A sua família tem uma continuação. Ontem seu filho estava na prova de matemática e depois da manhã ele recebeu o resultado. Ontem a sua filha estava chateada porque um colega teve um problema sério na família. E hoje, como é que está aquele seu colega? É a continuação do papo de ontem. E aí você vai construindo uma amizade, uma intimidade, que quando você olha para a pessoa, você já sabe que tem alguma coisa acontecendo. Você consegue captar o brilho do olhar de alguém que está apaixonado, você consegue captar alguém que está preocupado pelo excesso de tarefas, sabe? E, inclusive, fica mais fácil, gente, para dizer a verdade para os nossos filhos. Porque hoje é algo que eu percebo também entre nós, a gente precisa muito lidar com a verdade. Para de ter medo da verdade. Para de ter medo porque, gente, omitir a verdade não constrói autoestima, tá? Isso é uma mentira, tá? A verdade liberta. Então, quando você vira para o filhote e fala, filho, eu percebo que você está estudando pouco matemática. Não, isso não vai destruir o clima na mesa, não.
Você pode falar isso com educação. Filho, eu percebo que você está estudando um pouco matemática. Não se zangue com o pai, com a mãe. Mas matemática sempre foi um ponto que dificultou um pouco na sua vida. Então, o que você acha de separar um tempo mais para isso? Fale a verdade. Tá certo, algumas verdades não são para aquele momento ali da refeição, são para dentro do quarto, portas fechadas, certo? E é uma coisa que tem pego a gente muito também assim. E aí eu queria dizer para pais e mães que estão aqui, tá? Não dê ao seu adolescente, ao seu jovem, essa liberdade das portas fechadas de uma vida que você não sabe nada do coração dele, ele está falando com pessoas estranhas. Por quê? A Sol vai se lembrar disso. Nós tínhamos sempre uma cultura entre pais, né? Nós estamos em uma outra época, mas nós tínhamos uma cultura de que o seu pai e a sua mãe jamais permitiria que você saísse na esquina com pessoas que você nunca viu, para um lugar que ele não sabia aonde, fazendo coisas. Isso não diz respeito apenas à confiança. O jovem e a criança e o pré-adolescente, enquanto estão construindo uma identidade, eles nem sequer sabem ainda seus próprios limites, do que gostam, do que não gostam, eles estão descobrindo. Exato. E essa descoberta carece de uma parceria madura. Quando você deixa essa porta fechar e lá está aquele jovem com acesso à internet, o que acontece? Você abriu a porta do mundo inteiro para ele. Para que ele faça aquilo que ele quiser e fale com pessoas inescrupulosas, vídeos, memes, redes, entrem na vida dos seus filhos, né? Mas como é que se consegue isso? É muito simples. Como eu falei, as pessoas adultas da casa podem sentar com esse jovem e estabelecer os limites. Até que horário? Onde fica esse celular? Vamos manter portas abertas, certo? Quando você for dormir, tomar o seu banho, ter o seu relax, você fecha a sua porta. Mas a rede social, ela é social. Ela não é uma coisa... mas é privacidade. Ok, gente. Mas o que está acontecendo hoje é uma desvirtude de valores que está sendo permitida, que está sendo tutoriada. Eu descobri uma coisa só. Se você permitir que jovens tenham acesso a tudo, é uma coisa que se chama abandono parental. Se alguma coisa acontecer àquele jovem e você tiver que debater isso na justiça, certo? No caso aí de casais divorciados, se você tiver de debater isso na justiça com um cônjuge, ela deixou ele ficar à noite, até de madrugada no celular, e ele conheceu uma pessoa que fez isso e isso, você perde a guarda do seu filho. É a verdade. Você, na justiça, se algo der errado, e um dia esse filho adulto pode pôr o dedo no seu nariz e falar: olha, mãe, pai, você sabia que eu não tinha estrutura emocional, por que você deixou? Porque eu já vi filhos falando isso. Então, tudo tem que ser assim. Como que constrói essa autoestima? Filho, tem os limites. Nós queremos conhecer os seus amigos, saber com quem que vocês tanto falam. Você mesmo vai trazer para nós e nos mostrar. Olha, mãe, olha, pai, vai ter a festa da Joana, vai ser na casa dela, esses aqui são meus amigos. Isso é uma amizade, não tem que ser nada escondido, não tem que ser mentira. Já que é mentira, né? Geralmente a mentira vem de estar fazendo alguma coisa que não é legal, alguma coisa que é errada. E aí você começa a ter que se preocupar e orar a respeito disso. Exatamente, Andréia, exatamente. Eu costumo dizer que toda a ausência, né, das mães, dos pais, gera uma consequência, principalmente nessa fase, né, da pré-adolescência à adolescência, porque é uma fase muito difícil. É difícil para os pais, desafiadora, desafiadora. Mas é também muito desafiadora para os nossos filhos e filhas, porque eles também se deparam com emoções, com sentimentos que são verdadeiros turbilhões, que nem eles sabem de fato o que está acontecendo. Ora eles querem
né, algo, eles querem estar no ambiente, né, do seu lar, com seus pais, eles querem colo, ora eles não querem mais aquilo. Então, é uma fase muito inconstante, porque é a fase da formação, da construção da sua identidade. E eles são imaturos. E aí é onde entra, de fato, a abordagem, né, amorosa dos pais, né, o discernimento, é saber de fato, é isso tudo que você falou. Precisamos falar, mas com discernimento, não com autoritarismo. Não é aquele velho ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim. A gente não constrói laços afetivos com os nossos filhos impondo. A gente constrói acordos, a gente constrói tolerância, né? Você realmente partilhando, trocando ali. E ao mesmo tempo, porque a partir do momento que eles começam a crescer, Andréia, eles estão entendendo que eles estão ganhando direitos, mas eles também estão ganhando deveres. Então, se aumenta os direitos deles, também aumenta os deveres. Então, eles têm que se conscientizar. E cabe a nós, né, conscientizá-los, mostrando a realidade. Olha, e você, como você colocou bem, né, da rede social. A rede social hoje, ela é um leque para que, se não tivermos acompanhamento dos nossos filhos, eles se perdem. E se perdem com muita facilidade. Então, nós precisamos mostrar, olha, isso tudo aqui é um perigo, se não souber usar. Não é isso? Se não souber navegar. Então, é muito importante isso que você falou, né, Andréia? Estar realmente às claras, ter um diálogo muito aberto e transparente com os nossos jovens, né? Muito bacana. Sol, eu entendo assim, que a autoridade, ela precisa, alguns momentos, ela vai precisar ser firme, mas ela só vai precisar ser autoritária no constante se ela não souber quem ela é. Você nunca vai ver... você já assistiu aquela cena dos filmes em que o cara para o outro no acostamento e ele vai e fica ali em pé ao lado do carro? Você não vai ver de verdade, né? Aí tem as exceções, que são exceções doentias, mas você não vai ver uma autoridade policial constituída precisando de muita coisa para pedir a carteira para você. E pode me dar a sua carteira? Pode me dar a sua identificação? Você vê que o cara que está dentro do carro, ele é que fica desesperado, porque ele sabe que ele fez uma coisa que não deveria. Ele fala, então, mas a autoridade que está ali, certo? A autoridade que está ali, ela chega com toda a calma e fala, por gentileza, você me dá a sua carteira? Sim. E muitas vezes essa autoridade vai arrancar a multa, vai te dar, sem ficar... porque também tem uma coisa errada na questão de quando você não sabe qual é o seu legado, a sua missão como pai e mãe. É você ficar se justificando demais, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Só que quando você é um pai e uma mãe que ama seus filhos, ok? Você ama seus filhos, você está fazendo o que é correto, você está dando limites de amor. Esses limites às vezes te doem, porque, gente, o que pode doer mais, Sol, para uma mãe de uma moça menor, do que dizer para ela, filha, eu não vou poder permitir que você vá a essa festa. Exatamente. Porque lá ocorre isso e isso. Não, isso dói, porque dói você impedir que o seu filho, sua filha, deixe de ir em alguma coisa que ele gostaria. Mas você sabe que dói mais não estabelecer esse limite. Isso não vai construir autoestima no seu filho. E aí o que acontece? Você começa a se justificar. Porque não sei o que. Isso faz todo mundo que dá esse excesso de justificativas. Não estou falando da falta de diálogo. A gente precisa dialogar, conversar, explicar por quê. O jovem, agora é importante, o jovem e a criança vão levar um tempo para absorver. É preciso respeitar esse tempo. Quando você vira para uma criança pequena e diz a ela assim, filho, agora é hora de tomar o seu banho,
Porque daqui a pouco nós vamos sair para o supermercado. A criança vai chorar, ela vai... Você vai precisar dizer, olha, e essa sua posição, ela é muito feia, não está certo. Você sabe, a mamãe avisou com antecedência e agora você vai ter que tomar o seu banho, trocar a sua roupinha. Ele vai demorar um tempo, talvez uns 5, 10 minutos ainda, como toda criança e até a de colo, chorando, porque você tirou do berço, porque queria ficar mais ali, mas não é mais aquele momento. E você precisa respeitar o tempo de reconhecimento do seu filho, da sua filha, até dos filhos jovens também. A gente precisa entender que ele vai ter um tempo. Depois ele vai refletir, ele vai pensar, a minha mãe, o meu pai, ele vai somar o 2 mais 2. Se aquilo de negativo já aconteceu com ele antes, você, inclusive, pode dizer com todo amor, falar, filho, você se lembra daquele seu amigo que você foi na festinha, na reunião, lá na casa do amigo, e o amigo saiu e deixou você sozinho? Por isso, eu não tenho condições de permitir isso. Então, com o passar do tempo, esse filho, essa filha, eles vão edificando dentro deles, gente, e aí eu volto para o nosso começo, uma estrutura. Ele sabe que você o ama, ele sabe que ele tem direitos, ele sabe que ele tem deveres, ele sabe que a família não autoriza determinadas coisas em comum acordo, por causa da faixa etária, por causa de uma série de deveres que ele tem. Ele também sabe que ele tem 1001 direitos amorosos, porque ele é filho, que é o direito que... Como nós temos com Deus, que é o nosso Pai, nós temos tantos direitos lindos, que quando a gente começa a olhar para a bondade de Deus, a gente até esquece das coisas que a gente... das coisas carnais que não nos farão bem. Quantos de nós, eu, você, eu queria tanto fazer tal coisa, mas vai me fazer mal, e você lembra que Deus não vai ficar feliz com aquilo. E você se concentra no que há de bom. Sabe, no que há de bom nesse relacionamento. Né? Eu queria apontar, Sol, sem me esquecer de dizer, que muitos desses filhos, em redes sociais ou trancados dentro dos quartos, eles estão sentindo solidão. A solidão da falta de um filme com pipoca junto, de uma idazinha no cinema, de uma caminhada no bairro, a solidão daquela sua meia hora de abraço. E aí é que eu queria dizer que essa solidão, ela pode trazer pensamentos de morte, pensamentos de abandono, desejos de se isolar mais ainda porque ninguém o entende, certo? Então é contra isso que nós estamos lutando, não é contra os nossos filhos. Exatamente. E é justamente... Eu outro dia até compartilhei isso com uma mãe, na qual ela me trouxe uma situação que ela está vivendo, né, com seu filho, uma situação muito difícil, e eu perguntei para ela, você já parou para pensar que todas essas atitudes do seu filho é um pedido de socorro? Porque é isso que acontece, né, Andréia? Na maioria das vezes a gente não consegue fazer essa leitura, porque a gente está tão assim envolvida na nossa verdade, no nosso autoritarismo, né? no nosso saber, de repente um saber que a gente traz daquela crença, né? De antes. Só que os nossos pais, não, eles deram naquela época, com aquela educação tão severa, tão rígida, eles entregaram tudo aquilo que eles tinham para entregar, do jeitinho deles, com todo o amor que eles tinham para educar. E sendo desta forma, eles me formaram, eles te formaram, né? Somos pessoas do bem, somos pessoas idôneas, pessoas que estamos buscando aí na construção da vida, mesmo já tendo os nossos filhos, a gente continua buscando uma construção na nossa maternidade que seja de tal forma que a gente possa agregar cada vez mais essa unidade no nosso lar, né? E só que, infelizmente, muitos dos pais hoje, eles trazem essas crenças e se limitam, se paralisam, tipo, vem
aquela fala, eu não quero repetir igual, eu não quero ser assim, só que deturpa tudo. E aí acaba criando isso, pais ausentes, né? Pais que enchem os filhos de bens materiais, de várias atividades. Eu não tive, eu quero que meu filho tenha. Sem nenhum discernimento, sem conseguir equilibrar, né, aquele tempo, o tempo de ser. De ser. Eu sempre falo isso, nunca vou cansar de dizer. O quanto que o ser na vida dos nossos filhos é o mais importante, né? Nessa criação, nessa construção dos vínculos, da autoestima, de tudo, né, André? Sim, é verdade. Eu entendo assim, sabe? Eu olho para como Deus nos ama e as declarações de amor que Ele nos dá são suficientes. Sabe, Sol, dentro de cada luta que vocês que estão aí do outro lado têm, e nós temos, nós nos sentimos amados, sabe? Cercados do amor de Deus. Quando você põe o pé fora da porta do seu apartamento, você vê aquele pôr do sol, quando você encontra o sorriso de um amigo na rua, você fala, eu sou amado. Isso que a Sol falou, quando você for, e eu for, essa mãe, esse pai, que expressa esse amor de uma forma extravagante, certo? Quando você disser, filho, eu te amo, vai estar claro que é uma verdade. O que tem acontecido muitas vezes conosco é que a gente fala, eu te amo, muitas vezes, mas não expressou de uma forma extravagante. Eu não estou falando de coisas como a Sol diz, compradas, certo? Eu estou falando daquele travesseiro aforfado, de ir com seu filho para a fila do concurso, de sair com ele até a parada andando naquele frio, porque é perigoso ele ir sozinho para a parada, de telefonar e perguntar se você melhorou da dor de cabeça. Essas formas de amor extravagante em que a gente é presente, certo? Sim. Ah, mas eu trabalho muito. Eu já conheci e conheço, gente, inúmeras mães e pais amorosos que trabalham muito, ok? Sim, e o amor se manifesta em diversas gotas de amor durante o dia todo, dentro de uma casa com jeito de lar. Não é aquela casa largada. Atenção, meninas e meninos que estão ouvindo a gente. Nada de casa largada. Aquela casa que parece um abandono, em que não tem o amor visível, porque o amor, ele é serviço, ele é uma coisa visível. Isso vai fazer seu filho se sentir amado. É um conjunto de declarações muito claras, certo? E de uma estrutura de disciplina, e quando a gente fala disciplina, as pessoas entendem muitas vezes como você falou, Sol, como autoritarismo. Disciplina é uma coisa muito boa. Disciplina essa é a nossa estante de livros de infância juvenil. Vamos colocar tudo aqui? Ei, essa é a nossa caixinha de brinquedos. Vamos colocar tudo aqui? O seu filho vai se sentir seguro e amado. Ele vai sentir, puxa, eu tenho na minha casa um cantinho onde a gente faz leitura. Eu tenho uma hora com a minha família, né? Como eu tenho uma amiga, Sol, que ela diz assim, todos os dias, 6 da tarde, ela e os pais idosos têm um momento de oração, até hoje, com o filho, com o neto, com todo mundo. Então ela se sente amada. Aquele momento de oração, e depois aquela panelinha de costela com mandioca, faz ela se sentir muito amada. Numa estrutura onde tem alimento espiritual, alimento físico, limites, afeto, respeito, certo? Aí. E eu quero aproveitar essa sua deixa para justamente fazer uma leitura aqui de um pequeno parágrafo do seu livro. Amados, quem não conhece ainda o livro da Andréia, olha, volte ao lar antes que o dia termine. Quem não segue a Andréia, comece a segui-la, compre esse livro. Esse livro tem que ser de cabeceira para nós mães, para nós mulheres, para nós que estamos a serviço do amor. Que é isso, né? Ser mãe, ser mulher, é nos colocarmos a serviço do amor. Ter amor.
E a Andrea falou, né, dessa forma, que eu quero ler um pequeno parágrafo onde que fala assim. Ele está no capítulo 16, volte aos seus filhos. E aí ela diz, seus filhos estão dentro do círculo de intimidade ao qual Jesus chama de próximo, conforme Mateus, no capítulo 22, versículo 39. Enquanto estiverem sendo educados, todos os dias precisarão de muitos tipos de alimento: espiritualidade, amor, disciplina, sabedoria, cuidados físicos e afetividade. São alguns deles. Olha que lindo, gente. É exatamente isso que a Andrea falou. É o conjunto, né? É o contexto. Não é apenas uma coisa que vai construir nos nossos filhos essa confiança e autoestima, mas é justamente esse conjunto, esses alimentos diversos que englobam, né, a espiritualidade, o amor, a disciplina, a sabedoria, os afetos, né, Andréia? Ah, é lindo. verdade. Eu sou apaixonada. Esse livro aqui, ó, meu de cabeceira. Que coisa maravilhosa. Eu faço o sol aqui, antes da gente ir para o final da nossa live, um tributo aos meus filhos, sabe? Ai, que lindo. Esse papel de mãe me virou ao avesso, assim. Eu fui buscar, junto com meu esposo, no fundo de todas as experiências, tudo que você possa pensar, livros infantis, músicas, histórias, formatos, olha, um sem fim de formatos de Bíblia de todo jeito, sabe? Muitos elogios, muito beijinho no joelho machucado, muito conselho e muitas lágrimas enxugadas também pelos não que muitas vezes nós dissemos, sabe? Mas eu dou glória a Deus porque nós vemos dia a dia a construção de um caráter, certo? Sólido, de responsabilidade, de coragem, de bravura, é incrível, sabe? Eu tenho uma filha de 18 anos. A minha filha, você não precisa dizer a ela nunca a que horas ela tem que acordar para apresentar um trabalho de faculdade, qual a nota ela tem que tirar. Você não precisa dizer a ela que nós estamos precisando de ajuda, você não precisa dizer a ela, ei, não gaste demais. Ela mesma corre atrás dos tutoriais de unha, de maquiagem, de tudo, sabe? E é uma jovem que se preocupa em olhar para você e saber o que é justo, o que é correto, se você está triste, se você está alegre. E ela tem um irmão caçula que ela orou pela vinda desse irmão. E o irmão é igualmente preocupado com ela, preocupado conosco, interessado em conhecimentos gerais, em informações, chama a gente para as leituras bíblicas, para as orações. Então, olha, isso não se consegue somente com a autoestima estruturada em elogios. Precisa haver uma verdade, precisa haver uma linha que vai de lá para cá e de cá para lá. Às vezes a gente vai precisar dizer, filho, errei. Exatamente. Isso não foi bom, sabe? Eu me arrependo de determinada decisão. E todo esse conjunto vai alinhavando um bordado lindo. A autoestima, ela é um bordado. Ela é feita do que você ama, do que você sonha, do que você espera. E, principalmente, a base desse bordado tem que ser o amor de Deus. Amém. Ai, Andréia, tá acabando nosso horário. Ficaria aqui, ó, horas e horas ainda batendo esse papo tão acolhedor, né? Como sempre, trazendo palavras lindíssimas, conteúdos edificantes. Muito obrigada, Sol, pelo carinho. Amei estar dentro do seu lar.
Amei. Amei estar dentro do seu lar com a sua filha, seus genros, todo mundo aí pertinho de nós. Vocês são muito Ai, que queridos. bom, que bom. E nós amamos te receber, né? Claro. Tá bom, tá bom. Muito obrigada, Andréia. Que Deus abençoe cada vez mais a sua missão. Obrigada aí, amadas, que estiveram aqui conosco, né, nessa quarta-feira acolhedora, partilhando desse bate-papo tão edificante para as nossas vidas, para a nossa maternidade, né? E quero aproveitar e fazer um convite. Amanhã eu estarei aqui novamente, conduzindo uma outra live, com um tema de como lidar com os pré-adolescentes. Então, também vai ser bem... Que coisa boa, que maravilha. Coisa boa, né? E vocês, queridas, eu vou deixar a live salva, então curtem lá, compartilhem, comentem aquilo que mais tocou no coração de vocês, aquilo que de fato vocês, nossa, eu preciso tomar posse, né? Essa foi aí a virada da chave aí na minha maternidade. Compartilhem e comentem lá. Né, Andréia? E marque, né? Andréia, marque. E quem ainda não segue a Andréia, por favor, né? Estão perdendo um grande tesouro aí. Andréia, muito obrigada, querida. Beijo. Fica com Deus. Beijo tá? grande, meu amor. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite, queridas. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todas. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.